vídeos, né, do meu artigo na Atalanta. Então, a gente, como eu já tinha falado no vídeo anterior, aqui a gente tem a porcentagem de etanol em várias bebidas alcoólicas, né? São 5 cachaças e 3 vodkas, a Smirnoff, a Belkoff e a Intention, né? A gente tem as vodkas aqui e as cachaças aqui. Essas bebidas alcoólicas tiveram seu teor de etanol determinados por 3 analistas, e cada analista determinou o teor de etanol em 3 dias distintos, o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Né? Então, se você olhar aqui, aqui são as análises do teor de etanol do analista A no dia 1, no dia 2 e no dia 3. A gente já viu como funciona a determinação de etanol nas bebidas, né? A gente já fez uma nova para ver se a percentagem de etanol determinada no dia 1, 2 e 3 varia. Agora a gente vai fazer a nova para ver se tem diferença, né, do teor de etanol na bebida alcoólica, né, de acordo com os analistas. Então vamos lá, será que o analista A, o analista B e o analista C, eles tiveram resultados equivalentes? Então a gente pode vir aqui primeiro, né, em estatística descritiva. A gente vai colocar aqui a Belkoff, o teor de etanol na Belkoff, e agora eu vou pôr para dividir os resultados de acordo com o analista que fez a análise, né? Então eu vou colocar aqui o analista e a gente vai ter a estatística descritiva, tá? Sempre que a gente vê as estatísticas, eu sempre gosto de deixar o intervalo interquartil, a variância, eu gosto de deixar o Skewness, o Kurtosis e o Shapiro-Wilk Test, né? Para você ver se seus dados seguem uma distribuição normal, para ver se a distribuição for normal, se ela é mais chata ou mais fina, e também para você ver o Skewness, né, que é a simetria da tua população, né? Você também pode imaginar, né, que uma população que segue uma distribuição normal, quanto maior a variância, mais achatada ela vai ser, né? E também um indicativo disso é o intervalo interquartil, né? Existe muito termo na química analítica de precisão. A precisão, você pode imaginar que é basicamente o desvio padrão ou a variância dos seus resultados, né? Então, o JASP já calculou aqui, né? 18 medidas para cada analista, sendo que cada analista fez seis determinações em 3 dias distintos. Aqui a gente tem as médias, você pode ver que a média do analista B foi um pouco maior que a média do analista A e do analista C. A gente tem aqui o desvio padrão, você imagina que o desvio padrão do analista A foi maior do que o do analista B e do analista C. Aqui a gente tem o intervalo interquartil, você vê que o intervalo interquartil está diretamente relacionado com o desvio padrão, né? Você imagina que o maior intervalo interquartil também partiu do maior desvio padrão. A gente tem aqui o Skewness dos dados, né? E a gente tem o Skewness, né? Você pode ver que o menor rabeamento para a esquerda, né? A menor cauda, né? Se a distribuição for normal, foi do analista A. E aqui a gente tem o Kurtosis, né? E você pode ver que a distribuição normal, né? O maior valor negativo foi do analista C, né? O analista C apresentou uma kurtose, né, negativa, enquanto a kurtose do analista A e B foi positiva, né? A gente pode visualizar isso melhor com um gráfico daqui a pouco, tá? Então, a gente olha para o teste de Shapiro-Wilk e a gente vê que as três distribuições, quer dizer, os resultados do analista A e B seguem uma distribuição normal, do analista C já não, né? A gente pode
lembra que eu sempre falo isso, né, nas minhas aulas, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Às vezes os alunos, né, quem estão assistindo os vídeos de estatística pela primeira vez, eles ficam meio assim confusos, né, em ver só valores, tá? Você compara um valor calculado com um valor tabelado, né, um T calculado com um T tabelado, um F calculado com F tabelado. Você tem um valor de P de menor que 0,05. Você tem um valor de P maior que 0,05, né? Então, assim, só com números, às vezes, a visualização é difícil para quem está começando agora, né? Mas os gráficos, eles podem te dar uma, como eu disse, né? Um gráfico vale mais que 1000 palavras. Então, você pode fazer uns histogramas, né? São os distribution plots. Você pode fazer um QQ-plot. Você pode fazer os gráficos de intervalo também. Você pode fazer o box plots, né? Você pode colocar o violino também no box plot para você ver a distribuição. Sempre coloca uma paleta de cor, né? E para numerar os outliers, né? E você também pode colocar Jitter elements, né? Para os pontos aparecerem no box plot, né? Como a gente tem muitos pontos, né? A gente tem 18 pontos por analista, pode ser que fique um pouco poluído o gráfico, né? E a gente tem aqui, então, uma série de gráficos que podem ser utilizados, né? A gente pode... Então, a gente fez os gráficos aqui. Então, aqui é a distribuição para o analista A, ele segue, de uma certa forma, uma distribuição normal. Se a gente for ver o valor de skewness, né? Você pode imaginar que para o lado direito a distribuição é um pouquinho maior. Você vai olhar aqui para o analista B, você imagina que a distribuição para o lado esquerdo é um pouquinho maior, né? Acho que, na verdade, o analista A é o analista B, né? Se você olhar para os valores de skewness, né? Os três analistas, eles tiveram uma distribuição maior para o lado esquerdo. A gente tem aqui, então, os box plots, né? Analista A, B e C. Você pode observar que, de uma certa forma, o analista B foi diferente do A e do C, né? Enquanto eu acho que o analista A e o C tiveram resultados equivalentes, né? Você tem, desculpa, né? Quando a gente faz aqui os histogramas, né? Quando a gente faz os histogramas, eu sempre deixo display density para você, para ele desenhar a distribuição, né? Então, se você olhar para a distribuição, você vai ver que o analista C, ele teve dois máximos, né? Tipo, você imagina que você tem duas distribuições nos dados do analista C, né? Então, como resultado disso, né? Você imagina que o analista A, os valores, eles saem um pouquinho no final da reta, né, que isso daqui é classicamente relacionado com a simetria de pico, né, o skewness. Aí você olha para o QQ-plot do analista B, né? Você vê que os dados, eles dão uma serpenteada, né? O que é um indicativo de uma distribuição binormal, né? Mas você pode ver que eles saem, os pontos saem, né, na ponta, no começo do gráfico e no final, o que também é um indicativo de skewness. E aqui, né, você imagina que é claramente uma distribuição binormal, né, uma distribuição binormal do analista C. Então você pode ver que a serpenteada que os dados dá no QQ-plot do analista C é maior. Aqui a gente tem os gráficos de intervalo. Os gráficos de intervalo, eles mostram que o analista B, de fato, ele é bem diferente do A e do C. Mas o analista A e C acabaram tendo resultados semelhantes, né? Não se esqueçam que você também pode usar... Aqui a gente não teve nenhum valor outlier. Não, na verdade, a gente teve dois valores outliers, né? O 13 e o 25, tá? Não se esqueça que, por exemplo, isso daqui é um gráfico, são resultados experimentais,
da mesma cachaça sendo avaliada por 3 analistas em 3 dias distintos, né? Não se esqueça que os testes estatísticos, né, especialmente a nova que a gente vai usar para comparar essas 3 médias, né? Não se esqueçam que os testes paramétricos, como a nova, eles necessitam de dados normalmente distribuídos e outliers afetam muito o resultado, né? Então, seria interessante a gente retirar esses outliers, a amostra 13 e 25, né? E agora a gente tem uma boa visão dos dados, né? A gente pode vir aqui e fazer a nova, né? Então, a gente vem aqui e faz uma nova. A gente faz uma nova, a gente coloca aqui o Belkoff e agora meu Fixed Factor, né? Minha variável qualitativa vai ser os analistas. Lembra que no vídeo anterior dessa playlist o que a gente tinha posto em Fixed Factor anteriormente eram os dias. E a gente viu que não havia diferença entre os dias. E agora a gente já viu na estatística descritiva que provavelmente vai ter uma diferença entre o analista C e o analista A e B, né? Então a gente vai colocar aqui o analista, ele vai correr a nova. Você tem, não esqueçam que você tem, quando você corre a nova, né? Você tem a opção já também de colocar análise descritiva dos teus dados aqui, mas você não precisa fazer separadamente análise descritiva, como a gente fez. E aqui você tem o valor dos efeitos, né? Você tem os valores para calcular o efeito, né? Você imagina que esse efeito aqui, né, para populações pequenas, ele já é mais difícil de reproduzir entre artigos distintos, né? Mas você tem isso daqui ele estima o efeito, né? Você imagina que quanto maior o valor do efeito, né, mais próximo de mais importante é esse efeito, né? O teste, a nova, rejeita a nossa hipótese, né, de que os 3 analistas obtêm valores equivalentes, né, porque você teve um P menor que 0,05, né? Aqui ele indica que o teu P é menor que 0,001, né, bem significativo, né? Para você ver a diferença entre os pares, né, você tem que fazer os testes pós-hoc. Bem, só um detalhe antes disso, a gente pode vir aqui no Assumption Checks. Então, você imagina que a gente já fez o teste de Shapiro-Wilk, mas você imagina que é interessante a gente fazer, a gente já viu que os dados são normalmente distribuídos, né? E agora a gente faz um Homogeneity Test, né? Para ver se as variâncias são equivalentes. Quando a gente faz o teste de Levine, a gente vê que as variâncias entre os 3 grupos não é equivalente, tá? Então, seria interessante, né? Seria interessante eu usar a correção de Brown-Frost e de Welch, né? Eu poderia usar essas correções para ajustar o meu modelo, uma vez que a nova necessita de variâncias equivalentes, né? Aqui a gente tem o gráfico de contraste, né? A gente pode colocar aqui, né? Aqui a gente tem order descriptions, a gente não vai usar agora, né? Aqui a gente tem model terms, né? Então a gente pode colocar os analistas aqui, o modelo aqui. E a gente tem os post-hoc tests, né? Que é para a gente ver que a gente tem os post-hoc tests, né? Então você imagina que nesses testes post-hoc a gente tem o teste de Tuck, Monferroni, Home e Sidak. A gente pode usar esses testes post-hoc, né? Ele está calculando. Ele ainda está, o JASP ainda está. Não, eu tenho que colocar o analista aqui dentro.
para ele fazer os testes pós-hoc para mim, né? Então, aqui ele compara cada um dos pares, A e B, A e C, B e C, com os testes pós-hoc, né? Então, quando ele faz os testes pós-hoc, né, ele achou 0,049, a gente pode até dizer que são equivalentes, né, os resultados do analista B e do analista C. Contradizendo o que eu tinha falado anteriormente, quando eu vi esse gráfico aqui, ó, eu falei que o analista A e C, eles têm resultados equivalentes, e o B é diferente de todos os outros, né? A gente olhando aqui o teste pós-hoc, né? Ele fala que o analista A e o analista C, eles podem até ser eles podem ser considerados como equivalentes, né? Então, desculpa, na verdade, o teste pós-hoc confirma o que a gente já tinha observado no interval plots, né? Que ele já confirma isso, né? Que o analista A e o analista C vão dar resultados equivalentes, enquanto o analista B é diferente de todos os outros analistas, né? Isso daqui em todos os testes, exceto no teste de Holm, né? O teste de Holm ele dá um P menor que 0,05 para comparação dos resultados do analista A com o analista C, né? A gente tem a opção de flag, a gente tem aqui a opção dele mostrar as diferenças significativas, né? Então, aqui os que têm asterisco, né, ele já fala que são diferenças significativas. No teste de Tukey, ele coloca um asterisco só, dizendo, ó, ele é menor que 0,05, mas ele é maior do que 0,01. Né? Pode ser parcialmente significativa essa diferença, né? Então, depois você tem os gráficos descritivos, né? Você pode colocar o analista aqui e a barra de erro, né? Então, você faz aqui, você tem o analista A, B e C, você tem as médias de cada analista e você tem os intervalos de confiança, né? O gráfico das médias e dos intervalos de confiança deixa bem claro para você, né? Deixa bem claro para você que o analista B é diferente de A e C. E existe uma certa correlação entre o analista A e o analista C, né? Você tem o Radícios Plots também, né? Você pode fazer esse tipo de gráfico aqui, que eu acho muito interessante, né? Porque aqui ele me dá o dot plot, né? O dot plot são todos os meus resultados, né? Então ele colocou cada um dos meus resultados para o analista A, para o analista B, para o analista C aqui no gráfico. Ele fez um box plot para cada um dos analistas e ele também desenhou as distribuições, né? E ele também desenhou as distribuições. Então, você imagina que em azulzinho é o analista C, em vermelhinho é o analista B e em verdinho é o analista A, né? Então, olhando os gráficos das distribuições aqui, né, você pode ver que o analista C, né, você imagina que o analista C, o analista B, né, você imagina que o analista B, ele apresenta a distribuição dele bem diferente, né, analista, do analista A e do analista C, né? Você pode até ver a área que fica compreendida entre os três analistas, né? Você pode ver que a área compreendida entre os três analistas no gráfico de distribuição acaba sendo pequena, né? E você imagina que também você tem as opções dos testes não paramétricos, né? Que é o teste de Kruskal-Wallis,
né? Você imagina que a distribuição, deixa eu ver que analista que foi, se a gente voltar aqui para a parte de estatística descritiva, você pode imaginar que o analista C deu uma distribuição não gaussiana, né? Então você imagina que uma das necessidades da ANOVA de fator único, não só a ANOVA de fator único, de todas as ANOVAs, é que os dados estejam normalmente distribuídos, né? Então, já que o analista C não apresenta uma distribuição normal, a gente poderia avaliar, né? A gente poderia avaliar tudo isso daqui. A gente poderia avaliar tudo isso daqui utilizando o teste de Kurko-Wallis, né? Já que ele é um teste não paramétrico. Aí ele também rejeita a hipótese nula, tá? Então, basicamente é assim que funciona a análise. E agora, no próximo vídeo, a gente vai comparar ao mesmo tempo dias e analistas. Você imagina que eu usei uma nova, você imagina que eu tenho aqui meu conjunto de dados, eu tenho a porcentagem de etanol na Belcoff, tá? Eu analisei individualmente os analistas e os dias. Agora eu vou fazer uma nova de fator duplo para comparar a porcentagem de etanol entre os analistas e os dias e ver se tem alguma interação entre essas variáveis. Mas isso é no próximo vídeo dessa série.